tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Quando a gente ouve um trecho feito esse do Evangelho, com muita honestidade, a gente pensa assim: ou Jesus era absolutamente débil mental, ou nós não entendemos o que está escrito aí. Porque, meu Deus do céu, objetivamente falando, esse fariseu era um santo. E Jesus não disse que ele era mentiroso. O homem era bom. Era melhor que muito candidato que está aí lutando para ir para o segundo turno. Porque quando a gente escuta os discursos dos candidatos, a gente pensa: meu Deus, esse homem não deve ser prefeito. Esse homem tem que ir para papa. Eu pensei esses dias, quando eu vi um candidato falando na televisão, eu falei: esse homem, próximo papa está aí. Que é uma santidade, é uma coisa impressionante. Eu fico impressionado de ver a capacidade que esse povo tem de perdoar. Não é? Na campanha antes, quando eu estava concorrendo, aquele lá descia a lenha nela. Agora está apoiando. Que coisa linda. Eu não entra na minha cabeça. Gente, há uma mistura de Maluf com Marta que não entra na minha história. Eu tenho a impressão que esse evangelho é nesse contexto. Ou esse fariseu era um safado sem vergonha ordinário, ou Deus é injusto. Você prefere ficar com qual? Quando você vê dois candidatos assim completamente antagônicos, no duplo sentido dessa palavra, que agora estão se apoiando, então você só pode pensar: ou eles eram mentirosos antes, ou eles são mentirosos agora. Um dos dois casos. E nos dois casos não pode votar. Pronto. Não é? Um absurdo. O Evangelho retrata uma situação assim. Parece um programa político. Sabem por que é que esse fariseu não foi ouvido na sua oração? Porque ele foi diante de Deus para rezar, mas na verdade ficou fazendo propaganda política, como que se Deus precisasse votar num dos dois. Eu não sou igual esse cobrador de imposto que está sentado aqui. Eu não. Eu jejuo 2 vezes por semana. Olha, gente, falei ontem, né, Lorena? A maior parte dos católicos jejua 2 vezes no ano. E olha lá, quarta-feira da Paixão e sexta-feira santa. Esse fariseu diz: eu jejuo 2 vezes por semana, eu pago dízimo de tudo, eu não sou adúltero, eu não sou injusto, eu não sou ladrão, vote em mim. E Jesus diz que Deus tapou os ouvidos. O Espírito Santo foi só levantando as peninhas assim, ó, botando a asinha na orelhinha e ficou... Nem fé deu para a reza desse fariseu. Porque ele não foi rezar. Ele tinha necessidade de rezar, mas não foi rezar. Ele foi falar de si mesmo para Deus. Isso Deus não precisa. Deus sabe quem nós somos. Você quer rezar, a primeira condição absolutamente necessária para rezar, seja a dor da morte, da perda de alguém, a experiência dramática que você viveu, tire a sua máscara. Pense em tudo que o Padre Jonas falou hoje de manhã. Mete o dedo na garganta, espreme o carnegão. Mais prático impossível. Mas é isso mesmo, gente. É um carnegão que fica latejando no coração da pessoa. E ela fica remoendo. E ainda fica pondo porcaria em cima. Aí já está com trauma da morte. Agora ainda fica a contaminação do demônio. Você já pensou quanta gente o demônio já levou para o inferno por causa das falsas doutrinas a respeito da morte? Quantas? Quantas pessoas já foram educadas
da pedagogia encardida da reencarnação, por exemplo? Quanta gente já foi educada na pedagogia encardida da doutrina do suicídio coletivo e hereditário, que fica pondo na cabeça da criança: olha, você tome cuidado, hein? Porque o seu bisavô enforcou, seu pai enforcou, e eu não sei não se você também não vai enforcar, hein? Aí o tio já chega: é esse o menino, né? Ah, esse que o pai enforcou. Foi, coitado, né? O fim dele pode ser tudo também, que o bisavô dele enforcou também. Meu Deus do céu, minha mãe é mulher e eu sou homem, é diferente, não é? Pensa, acorda. Quanta gente está padecendo hoje, porque vai criando e vai passando isso de geração em geração, um trauma de morte, morte violenta, morte por estupro, morte, assassinato na família. Como isso foi semeando discórdia, a falta de perdão. Quantas guerras que tem no mundo hoje que começou por causa de uma morte? Não se mata a morte com morte. Morte se mata morrendo, feito Jesus, e vencendo e ressuscitando. Então a primeira coisa que a morte nos ensina, e que a oração do fariseu precisa nos ensinar, é: tire as suas máscaras. Primeira leitura dizia de uma forma espetacular, nem vou falar muito porque a Salete foi muito cirúrgica junto com o padre hoje de manhã em cima dessa leitura. Mas Deus jamais despreza a oração de dois tipos de pessoa. Quais? Primeira leitura. Isso, não prestar atenção. Pois está falando de morte, do órfão e da viúva. Como é que a pessoa fica órfã? Quando o pai morre. Viúva, quando o marido, ou viúvo, quando a marida morre. Pronto. Deus não despreza o viúvo, a viúva, o órfão. Por quê? Quando essa pessoa tem coragem de lhe abrir o coração. A oração que esse safado sem vergonha, ordinário, publicano fez, foi ouvida por Deus. Gente, Deus não estava justificando e não está. Jesus não está dizendo que você tem que viver uma vida de qualquer jeito e depois basta vir fazer uma rezinha. Você não sabe a hora da sua morte. Você não sabe se você vai... Eu já disse isso, Nelsinho Correia estava presente quando eu afirmei, e ele entendeu na hora, porque tem uma inteligência que capta longe também, com toda a experiência que já tens aí, dava muito retalho para essa vida. Viva como se fosse o último dia da sua vida. Um dia você acerta. Ou não? Você não sabe o dia. Sabe qual devia de ser o nosso programa de vida? Cada um aqui de nós deveria... Vocês acham que a gente deveria ser igual o fariseu ou igual o publicano? Quem acha que a gente deve ser igual o fariseu, ligue 0800 789. Quem acha que a gente deve ser igual o publicano, ligue 0800. A gente deve ser igual o fariseu ou igual o publicano? Igual os dois. E igual nenhum dos dois. Ficou claro? Muito bem. Igual os dois no seguinte sentido: nós devemos levar uma vida igualzinha do fariseu. Jejum, oração, dízimo, honestidade. Mas aprender a fazer uma oração igual a do publicano. Senhor, tenha piedade de mim, porque eu sou um pecador. Mas sabe o que o mundo ensina você a fazer? Sabe o que essas doutrinas de reencarnação ensinam? Ensina você a viver feito publicano e a rezar feito fariseu. Então você vive no pecado, vive de qualquer jeito, e depois reza como se fosse o santo. Pinta e borda. E depois vai lá na igreja: eu sou muito católico, eu sou sócio da Canção Nova. Sócio, mas olha aqui o suor que fica para chegar no 100%. Do qual grupo de sócios? Eu pertenço ao grupo dos 300 mil sócios que não contribuem.
Desse sócio, a Canção Nova está cheia e o inferno está lotadinho. Eu preciso ser rigoroso, feito o fariseu. Nas coisas de Deus eu preciso levar a sério. Eu preciso jejuar. Eu preciso aprender a pagar meu dízimo. Eu preciso aprender a fazer a minha oferta. Eu preciso ser uma pessoa honesta. Eu preciso ser uma pessoa que partilhe a minha vida, que lute, que gaste a minha vida. E a segunda leitura diz: não é fácil. Paulo usa uma expressão que eu acho esplendorosa, especialmente na tradução da Bíblia Ave Maria: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Agora eu estou esperando a coroa da justiça que me dá o Senhor, justo juiz, não só a mim, mas a todos aqueles que perseverarem, que forem adiante, porque eu fui abandonado, eu tive ali na boquinha do leão, e o Senhor me libertou. O Senhor não me abandonou. Então veja, esse processo é luta. Então nós precisamos entrar nessa luta, nós precisamos entrar nesse combate. Chega desse povo mole, esse povo molengo. Eu já disse, em velório é muito fácil a gente descobrir se a pessoa vivia bem com o falecido, com a falecida. Eu sei direitinho, quando eu vou num velório, eu olho para a pessoa, dou uma observada, falo, peso de consciência. Quando você vê a velha descabelada na beira da sepultura, pode saber. Leva eu! Engraçado, a gente quase não viu vocês dois juntos, né? Na igreja vocês não iam juntos, né? Nos lugares que ele ia, a senhora não ia, não é? Agora leva, deixe de ser metida, mentirosa. Quer ir coisa nenhuma? Queria ver se ele falasse, vamos trocar de lugar, se você ia no lugar dele. Mas ia coisa nenhuma. O que vai ser com a minha vida sem você? Mas você está tão treinada. Até hoje você só viveu para você mesmo. Quantas e quantas pessoas saem do velório da mulher ou do marido e já passam na casa do amante, da amante, fica lá para consolar, todo mundo sentindo que ela morreu. A gente nota mesmo. Fingimento. Precisa fingir para os outros. Nossa, como gostava da pessoa. É mesmo. Aí chega alguém, baixa a cabeça. Estou muito sentido, muito sofrido. Não sei se você soube o que aconteceu comigo. Foi não. Morreu um parente. Morreu. Eu vou contar uma coisa para você que talvez você não saiba. Nós temos um complexo de exclusividade imbecil. Já ouviu falar nisso? A imbecilidade exclusiva. A pessoa acha que só ela sofreu assim. Eu, como estou tendo muita experiência com velório, já estou ficando concurso. Principalmente a vontade de enfiar a mão na orelha de algumas pessoas que vão em velório. E que chega do seu lado como se fosse especialista, bate no seu ombro. Eu sei que o senhor está sentindo. Eu também passei por isso. Comigo foi pior aí. Você não sabe. Sabe por que você não sabe? Dor da gente ninguém sente. A dor é sua. É única. Falaram para uma senhora no Japão que tinha um monge. Dizem que isso é uma verdade. Eu não sei se é verdade ou se é mentira. Como diz italiano, se não é vero é ben trovato. Então, pode não ser verdade. Então disseram para uma senhora que tinha um monge no Tibete que tinha o dom de ressuscitar. Perdão, no Japão, um monge do Tibete. Então vai pensar que é no Tibete, aí fica um pouquinho longe para ir lá. Também não é tão longe assim, não. Depois que você está no Japão, meu filho, todo lugar no mundo é perto demais. Até chegar lá, Padre Fernando vai para lá, para o Japão. Então contaram para uma senhora lá no Japão que um monge do Tibete tinha o poder de ressuscitar, principalmente criança, quando morria uma criança morria injustamente, criança nunca morre por culpa própria, não é? Então que esse monge ressuscitava. E morreu o filhinho dessa senhora,
Ela foi procurar esse monge. E aí? Perguntou para ele: é verdade que o senhor tem o poder de ressuscitar uma criança morta? Ele falou: não é que eu tenho poder, existe esse poder. E Deus me usa para executá-lo. Ah, sim, então o senhor tem esse poder? Não, não é que eu tenho poder, existe o poder. Também outros já ressuscitaram, Jesus Cristo ressuscitou mortos. Então, eu posso reavivar essa criança. Sim, o que eu preciso fazer? Senhora, o que a senhora precisa fazer é muito simples. A senhora precisa me conseguir uma semente de mostarda, mas que tenha nascido no canteiro de uma casa onde nunca a família tenha perdido um ente querido. Só isso. Pode deixar a criança aqui, só vai procurar essa semente. E ela foi de casa em casa. Tem semente de mostarda? Tem. Agora é época da mostardeira, está dando semente. Pode dar. Aí ia lá pegar a semente, toda feliz. Mas eu tenho uma perguntinha antes para fazer. Aqui já morreu alguém na família? Já, meu pai morreu. Obrigado. Aí no vizinho, e aqui? A minha mãe morreu. Aqui é a minha avó. E o meu cachorrinho também morreu. E quando ela terminou de dar a volta no quarteirão, ela compreendeu. Gente, que coisa mais besta é essa que a morte faz? A gente pensar que a gente é exclusivo. Só eu sofri isso. Nunca ninguém no mundo passou a dor que eu estou passando. Deixe de ser besta. Respeite a dor do outro. Deixe de ser esse fariseu. Porque eu me revolto contra Deus. Por que Deus foi levar o meu pai? Sua besta, levou o que era dele. Você teve o seu pai durante 20, 30, 40, 50 anos, de grátis. De bom que Deus é. A vida não pertence a você. Minha vida não me pertence. Como não pertence a minha mãe nem a meu pai. Pertence a Deus. Eu estou aqui de passagem, nós estamos aqui viajando, nós não temos morada definitiva aqui não, nós caminhamos para a Jerusalém celeste, o céu é a nossa pátria, no reino do Pai tem muitas moradas, eu vou preparar um lugar, mas Jesus só pode preparar um lugar, e ele fala plural, moradas, exatamente para isso, para que cada um entenda que do jeito que você viver a sua santidade de vida, com as limitações que você tem, mesmo você tendo um passado, feito passado, ferido e machucado desse publicano, a misericórdia infinita de Deus tem um lugar para você. Talvez a sua vida seja igualzinha do publicano, talvez até você já tenha sido um pecador público, ou melhor dizendo, talvez até publicamente já se ficou sabendo do seu pecado. Quantos aqui passaram vergonha na vida? Porque fez uma bobagem, roubou uma loja, deu um desfalque, fez um erro lá não sei aonde, escondeu isso durante tanto tempo, e um triste dia, melhor dizendo, um belo dia, isso veio à tona. Quantos aqui já tiveram profissões desonradas? Quantos aqui já usaram droga? Eu mesmo já usei droga. Quantos já se prostituíram? Quantos já se estragaram publicamente? E no entanto, hoje, sabe que está no coração de Deus, porque feito esse pecador público, um dia também você teve essa graça, de dizer: Senhor, tem piedade de mim, eu sou pecador. Agora, a dureza dessa palavra precisa ser lida no versículo 9, o gancho que segura essa leitura. Depois você olha com calma novamente esse evangelho. O gancho que segura o evangelho, que prende esse evangelho, é o versículo 9. Jesus contou essa parábola para chamar a atenção daqueles e daquelas que desprezavam os outros, porque se consideravam muito santo e muito santa. Pare de se achar melhor do que os outros. Pare de se comparar com... Nós não temos que nos comparar com ninguém. Meu irmão, minha irmã, você não nasceu para ser melhor nem para ser pior do que ninguém. Não deixa ninguém comparar você com ninguém. A comparação cria competição. A comparação cria inveja. A comparação cria ciúme. E a inveja e o ciúme foram os pais da morte. Foi por inveja do demônio
que a morte entrou no mundo, entrou no coração da humanidade. Não se compare com ninguém, não. Aceite você do jeito que você é. Não aceite os seus defeitos. Não aceite os seus pecados. Isso não. Se aceite. Reconcilie-se com você mesmo, com a sua história. Se aceite e coloque-se inteiro nas mãos de Deus. Sabe, Deus não precisa olhar o álbum de fotografia que você selecionou. Deus sabe, Deus conhece a sua história. Sabia que Deus sabe até por que você pecou? Deus não sabe o seu pecado. Isso é outra história. A consciência é um sacrário inviolável. Se você não contar para Deus, só no dia do juízo final. Nem no juízo particular o mundo não vai conhecer. No juízo final, sim. E nós não devíamos temer o juízo final, não. Principalmente você que já foi um dia caluniado. Você já foi perseguido. O único momento da sua história em que você poderá ser reabilitado vai ser no juízo final. Nunca a gente devia de ter medo de nos encontrar com o juiz verdadeiro que é Deus. Sabe por quê? Porque Deus não é um juiz que me julga. Ele, acima de tudo, é um juiz que me ama. Eu fiz uma burrada, eu passei aqui, meti o pé e chutei essa caixa aqui e quebrei essa caixa. Então eu fico me condenando, mas por que eu fui chutar aquela caixa? Aí eu tento esconder para ninguém ver que eu chutei e quebrei a caixa. Mas Deus não. Deus olha para mim, o Léo chutou a caixa, mas Ele sabe por que eu chutei a caixa. Ele sabe que eu chutei a caixa porque eu tenho um trauma da minha infância. Quando eu queria ganhar uma caixa de som de presente, não ganhei. E fiquei ruminando aquilo na minha cabeça. Entenderam? A cegueira que eu contei hoje. A gente não sabe, porque nem nós sabemos por que a gente faz isso e deixa de fazer aquilo. Ou você não acontece isso? Comigo acontece. Quantas e quantas vezes eu já ensaiei. Não, agora vai ser assim. Eu ensaio assim. Eu vou chegar lá na televisão em São Paulo hoje. Eu vou chegar sorrindo, igual o Padre Jonas chega. Aí eu fico imaginando como é que o Padre Jonas chega, rindo assim. E eu vou treinando no avião, hein? E às vezes eu até chego na porta, parece que eu estou indo bem. Aí eu subi 2 degraus, nossa Senhora. O velho Léo vem. Aí vem uma anta logo ao encontro da gente. E fala uma bobagem, misericórdia. Ou vontade de esganar a pessoa. Mas a gente não pode esganar a pessoa. Aí você... Jesus te ama, você também. Pois hoje não teve uma mulher que ligou aí para falar comigo sobre o 3º segredo de Fátima? Gente, já foi revelado. Já... Se a coitado não sabe, eu não, o Papa que contou, não é eu não. O Papa pode não parecer, mas está um pouquinho acima de mim, então não é bom eu ficar me colocando contra o Papa, não. Meu Deus, não acontece com você, comigo acontece. Quantas vezes eu ensaio para não pecar? Porque eu sei que certo lugar que eu vou, se eu ver, eu peco. Então imagina você passar em frente a uma doceteria e ver aquele pudinzão. Aquele pudim parece que está dando risada para a gente. Aí fala assim, a minha vontade é comer aquilo inteirinho. Eu não posso. Eu sei que daqui para cima é uma delícia, daqui para baixo é uma desgraça. Não sei. Eu treino. Você também treina. Quantos pecados, pecados leves e pecado pesado? Quantos estão lutando contra o espírito de adultério, gente? Mas Deus sabe, por isso a segunda leitura é espetacular. Combati o bom combate, não desista, caiu, levanta, sujou, lava, levanta de novo, vai, não desista. Por quê? Porque Deus sabe que lá na sua história, talvez até quando você estava na barriga da sua mãe, houve uma infidelidade do seu pai ou de um vizinho, e aquilo foi falado e as pessoas não sabiam que você estava lá na barriga da mãe, e aquilo gravou em você, e o demônio achou uma brecha de entrar ali para atazanar a sua vida, e hoje você tem esse espírito de adultério. Quantos aqui lutam contra o espírito de homossexualismo? Aliás, né,
homossexualismo não chega bem a ser um espírito. É muito mais grave do que isso. Quantas pessoas lutam contra um espírito de depravação homossexual? Luta. Alguns se conformaram. Alguns extravasaram de modo errado, passaram a vestir roupa de mulher ou roupa de homem, no caso da mulher. Não, luta. É fácil? Não é fácil. Eu sei de pessoas que têm essa luta dentro de si. Não é fácil. Não condene, mas não é fácil. Luta, não para de lutar. Talvez você tenha o espírito de posse, você queria ter as coisas para você, ou as pessoas. Tem gente que o jeito de amar é estragado, é um amor possessivo. Eu quero as pessoas tudo para mim, eu quero juntar as pessoas aqui, eu quero dominar a vida das pessoas. E se uma pessoa vai fugindo de mim, eu puxo ela de volta, eu me descabelo. Você não sabe por que você é assim. Você não sabe por que você é manhosa, você não sabe por que você é irritado, você não sabe por que você é nervoso, você não sabe por que você é impuro, você não sabe por que você fala demais, você não sabe por que você fala de menos, você não sabe por que você come demais, você não sabe por que você come de menos, você não sabe, você não é dono nem de você. Então não tema encontrar-se com o juiz, que é Deus, porque Ele sabe, Ele julga você a partir do amor. Ele olha lá na sua história. Aliás, Ele está contando com você desde aquele tempo. Ele está te carregando, Ele está te segurando no colo desde aquele tempo. Então nós precisamos perder esse espírito de farisaísmo. Não se condene não, nunca tenha medo. Como a gente tem medo dos juízes humanos, principalmente aquela pessoa que é juiz dos outros. Agora, aí tem uma coisa que Jesus falou muito séria. Você que vive julgando os outros, olha bem aqui, deixa eu apontar direito o dedo para não ter perigo, porque se eu aponto assim, dá um para a pessoa, um para Deus, 3 para mim. A maioria ganha, é eu, não? Então, vamos apontar corretamente. Se você, meu irmão, você, minha irmã, tem o costume, você aí, ó, não faz assim não. Assim, às vezes faz discretamente, faz que está cantando a música, derrama, Senhor, derrama, aquela, né? Se você tem o costume de falar mal da vida dos outros, você que tem o costume de julgar e condenar as outras pessoas, então prepara-te, porque o seu e o teu julgamento vai ser violento. Isso Jesus falou. Com a medida com que você usar para medir os outros, você vai ser medido. Isso é ser fariseu. Fariseu é alguém que, mas meu Deus, para esconder o meu erro, para esconder o meu defeito, eu fico falando do erro e do defeito dos outros. Para esconder a minha sem-vergonhice, eu fico falando dos outros. Por isso que a pessoa fica alegre quando fica sabendo de fofoca da vida alheia. Tira a máscara. Diante do juiz universal, que é o nosso Deus, no dia do juízo final, então vão se reabilitar todos os que foram injustamente condenados na história. A verdade virá à tona. Mas também, meus irmãos, naquele dia, por justiça divina, virá à tona a sujeira que muitos de nós cometemos. E o evangelho de hoje é espetacular para isso. Não tem importância se você cometeu muitos pecados. Jesus nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa. Não tem importância se você fez muita burrada. Não tem importância se você é um assassino. Não tem importância se você é ladrão. Não tem importância se você foi adúltero. Tudo de errado você já fez. Não faça mais. Tome hoje a decisão de fazer diante de Deus, e se for preciso em confissão, a oração do publicano: Senhor, tende piedade de mim, eu sou pecador. A oração do fariseu, ele se diz bom por aquilo que ele faz. A oração do publicano: Senhor, tem piedade de mim, eu sou pecador. Não tenha medo de falar isso para Deus hoje, meu irmão. E quando você começa a rezar feito o publicano, a inclinar a sua cabeça, o fariseu estava de pé, olha bem,
olhando lá para trás, eu não sou feito aquele. O publicano está com a cabeça baixa, nem levanta a cabeça. Senhor, tem piedade de mim, eu sou pecador. Ô meu irmão, quantos de nós aqui já fizemos muitas burradas na vida? Quantos de nós aqui já fizemos um monte de coisas e um monte de vezes que a gente não queria ter feito? Quantos de nós aqui não conseguimos nos controlar? Quantos de nós não conseguimos controlar nossos olhos? A gente vê uma coisa, já quer pegar para a gente. Vê uma roupa, já quer comprar. Vê uma pessoa bonita, já quer usar essa pessoa. Quantos de nós não conseguimos controlar o que nós ouvimos? Quantos de nós não conseguimos controlar nossa boca, nem naquilo que sai, nem naquilo que entra? Quantos de nós não conseguimos controlar o bolso? Quantos aqui estão em dívidas, pecaminosamente endividados? Porque não consegue controlar, se fica comprando o que não pode, só para manter a aparência, ou para pedir a misericórdia de alguém que ame, pedir pelo amor de Deus que me ame. Quantos de nós aqui não conseguimos controlar a sexualidade? Quantos aqui são casados, marido, mulheres, mas não conseguem viver a pureza? Quantos jovens namorados não conseguem viver a castidade, a pureza? Não conseguem. Quantos aqui tiveram, e eu falo isso hoje com muito respeito, tiveram a desgraça e a infelicidade de passar pela experiência do aborto? Ah, meus irmãos, eu já atendi muitas meninas que fizeram aborto. Já atendi uma menina paralítica. Já contei essa história, mas vale a pena relembrá-la brevemente. Eu era jovem sacerdote e me trouxeram uma moça paralítica, menina nova, a mãe dela e o namorado trouxeram essa moça para eu orar por ela. E eu comecei a orar por essa moça, e o Espírito Santo foi me mostrando que algumas coisas feias na vida dessa moça tinham acontecido. Então eu pedi que a mãe e o namorado saíssem para eu conversar um pouquinho com ela. E eu fui pedindo que ela abrisse o coração, mas ela não queria, e eu não podia forçar. Então eu rezei um pouco, e aí Deus me deu uma palavra de ciência. Quando eu falei aquela palavra de ciência para ela, essa moça se pôs a chorar. Mas chorou desesperadamente e contou-me a sua história. Ela tinha 15 para 16 anos, ficou grávida do namorado, uma família muito importante lá na cidade deles, família de igreja. E quando então descobriu que a menina estava grávida, o pai e a mãe levaram essa moça para uma cidade maior e mandaram fazer o aborto. Fizeram o aborto, voltaram para a cidade. Na semana seguinte foram à missa, e qual não foi a surpresa dela quando viu o pai dela, de jaleco branco, ajudando a distribuir a comunhão. Naquela hora, o ódio do pai, aliado ao aborto, abriu a porta do demônio na vida dela. E aí veio a condenação, autocondenação. E como ela nunca mais queria cometer aquele pecado, o demônio foi sugerindo que ela não movimentasse mais as pernas, porque não andando, ela não iria arrumar namorado, não iria ter relações sexuais, sendo paralisada. E ela estava paralítica. Então fizemos uma oração demorada, entregamos a criança para Deus, pedi que ela escolhesse um nome para a criança, e ela me perguntou, menino ou menina? Eu disse, você que escolhe. Ela disse, então pode ser Léo? Pode, fico honrado. Você tem um filho que se chama Léo, que está no céu, está no coração de Deus. E a partir de hoje você vai pedir inclusive a intercessão dele, porque a criança que foi abortada, ela está no exército dos santos inocentes, inclusive intercedendo muito dia e noite pela conversão da mãe, do pai e de todos aqueles que trabalham na indústria medonha do aborto. Quando terminamos de rezar, meus irmãos, eu dei absolvição sacramental para ela. E quando eu terminei de dizer, minha filha, eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela se levantou sozinha, juntou-se no meu pescoço, me lambuzou de beijo e lágrimas, e graças a Deus eu abri a porta, e estarrecida a mãe e o namorado a receberam andando. E ela já tinha ido até para os Estados Unidos para resolver o problema da perna. Então vejam bem, o que o pecado faz?
O pecado paralisa. Eu uma vez atendi uma criança muda em Florianópolis, eu não era padre ainda. E o senhor Vendelim, quando nós estávamos rezando, ele olhou para mim e falou assim: Frater, o senhor sentiu a mesma coisa que eu? Falei: não sei, só sei que eu vi essa menina falando. Ele disse: ela vai falar, e a primeira palavra que ela vai dizer é Jesus. Então fomos rezar pela mãe, rezar pelo pai, pelo avô, pela avó, pela família. E veio a revelação. A mãe vai viajar, a mãe da moça, a avó da criança. A moça leva o namorado para dentro da casa, no quarto da mãe, e estão em relação. Chega o irmão dela e vê aquela cena e grita: prostituta. Ele não gritou prostituta, gritou pior ainda. A criança estava sendo concebida. Ela, com ódio do irmão, gritou: por que você não nasceu mudo, para eu nunca precisar ouvir o som da sua voz? Ela não podia fazer o irmão ficar mudo, mas o demônio podia e fez a filha que estava sendo concebida ficar muda. E foi só depois dela renunciar a esse pecado, reconhecer o erro, pedir perdão, que nós colocamos o microfone na boca da menina, e diante de uma multidão feito essa, a menina falou: Jesus, primeira palavra. Esse é o nosso Deus. Mas, meus irmãos, o que Deus pode fazer comigo e com você, se nós criamos uma casca? Choveu hoje aqui, não choveu? Choveu bastante, não choveu? Quem aqui se molhou? E por que não se molhou? Aqui tem uma proteção, mesma coisa. A graça de Deus está caindo sobre nós. Mas como é que essa graça de Deus vai nos molhar, se entre a graça de Deus e o nosso coração há uma redoma de hipocrisia e pecado? A gente vê a chuva, até sente o cheiro da chuva, consegue ouvir o barulho da chuva, e até conseguiria pôr a mão e sentir o gosto da chuva, mas a gente não se molha. Por quê? Porque há uma cobertura. Tira essa cobertura do seu coração. Tira a hipocrisia do seu coração. A hipocrisia é um telhado que a gente faz de cimento armado, e que cada vez a gente... Agora tem uma coisa: imagine se cada vez que tivesse um buraquinho aqui nesse telhado, o Eto mandasse fazer outro por cima. Aí furava aquele, mandava fazer outro, e cada vez ia fazendo outro. Quando tivesse uns 15 telhados, um por cima do outro, o que aconteceria? Cairia. É o que a hipocrisia faz. A hipocrisia me protege. Ela não deixa você ver meu pecado, porque eu jogo o problema para o outro. Aí deu certo a primeira vez. Olha, a gente sempre repete aquilo que a gente acha que deu certo. Aí vem a segunda vez, a gente vai na hipocrisia e põe outro telhado e outro telhado, e vai enchendo o coração de telhado. E aí você está lá sufocado, trancado. E aí não sabe: por que eu estou angustiado assim, padre? Por que eu estou agoniado? Por que nada dá certo na minha vida? Por que parece que Deus não escuta a minha oração? Olha aí para o senhor ver, agora parece que estava começando a melhorar e a minha mãe morreu. Parece que estava começando a melhorar, meu pai ficou doente. Quando eu achei que ia acertar as coisas, o meu filho... Não sei, padre, teve uma vizinha lá que falou para mim que isso aí fizeram um trabalho para mim, que é olho gordo. Eu acho que é mesmo. Está vendo? A pessoa está começando a sair e já vai voltando para o buraco. Sai dessa hoje. Tira a hipocrisia do seu coração. Peça hoje essa grande graça a Deus. Você está sofrendo ainda com a morte de alguém? Preste atenção na palavra que eu vou dizer. Ótimo, sofra. Não tome remédio, não. Se falarem para você que o padre Léo, o padre Jonas, ou seja, qual padre, põe a mão na cabeça e a pessoa para de sentir na hora essa dor, corra do padre Léo, do padre Jonas, de qualquer outro padre. Sinta essa dor. Mas volto na primeira palavra que o padre dizia hoje, quando falava de Jeremias: sinta essa dor diante de Deus. Derrama sua alma na presença do Altíssimo. Chore na presença do Senhor.
Não fique dando uma de conformista, não. Porque se eu me rebelar contra Deus, porque eu perdi um ente querido, Deus vai mandar um castigo. Deus não castiga, a morte não é castigo. Não transforme a morte num castigo. Abra o seu coração, tire a máscara. Deus sabe que você está derrotando-se, mas Ele não pode fazer nada enquanto você não der esse primeiro passo. Hoje, dê esse primeiro passo. Se coloque diante de Deus, dizendo: Senhor e Pai, Pai e Senhor, juiz dos vivos e dos mortos, por sua infinita misericórdia, pelo amor infinito que o seu coração derrama na humanidade, pelo coração de Jesus, o seu Filho, o nosso Senhor, pela força do Espírito Santo, eu peço, ó Pai, lava, restaura e purifica hoje o meu coração dos resquícios da hipocrisia. Lava, cura, liberta e restaura o meu coração das sujeiras que um dia eu acumulei pelas marcas negativas que a morte deixou em mim. Põe a mão na pessoa que está do seu lado. Não olhe para ela, não abra o seu olho, só toque essa pessoa. Façamos uma corrente também em casa e peçamos assim: ó Pai, liberta esse meu irmão, essa minha irmã, das raízes de todos os seus pecados ligados à morte. Liberta hoje de todas as amarras de Satanás que entraram na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, consciente ou inconsciente, no presente ou no passado, ou dos seus antepassados, principalmente que vieram em consequência dos pecados da sexualidade, do aborto, do assassinato, da transmissão das doenças sexuais, das DSTs. Liberta hoje, ó Pai, toda corrente suicida que hoje ainda está infernizando a vida desse meu irmão e dessa minha irmã. Liberta seu coração, Pai, da mágoa, do ressentimento, da angústia, da revolta, da tristeza pela perda do ente querido. Dá um tempinho para a pessoa pensar agora naquele irmão, naquela irmã, no pai, mãe, filho, filha, marido, mulher, ente querido que você perdeu há alguns dias, algumas horas, alguns meses ou alguns anos. Pense. Pense na dor que até você tentou esconder. Não tem problema. Mesmo se vier no seu coração um impulso das lágrimas, não prenda não. Não força chorar, mas não prenda. Principalmente você, homem. Quando eu falei isso, o Senhor me deu uma imagem de um saco de estopa amarrado na boca. E a imagem que eu tive era essa, de um senhor fechando para não chorar, segurando, quase que contando uma vantagem, querendo dizer para si mesmo que é forte. Não seja forte quando você pode e deve ser fraco. Abra o seu coração. Toca, Senhor, esse coração. Toca esse coração desse meu irmão, Pai. Ele até hoje não se conformou com a morte da sua esposa, porque o machismo dele o impede de reconhecer que ele precisava dela. Principalmente porque muitas vezes ele humilhou e maltratou a esposa. Ele dizia que não precisava dela. Ele dizia que ela era um peso na vida dele, que ele a sustentava. E agora ele sente tanta falta. Oh Pai, esse meu irmão, um senhor já, de cabelo branco, hoje está fazendo as coisas escondidas e erradas, indo em casa de prostituição, bebendo, jogando, está se afastando dos filhos, gastando o seu dinheiro em bares, sinucas,
Cura esse meu irmão hoje, Pai. Tira essa rolha que está tapando o seu peito. Desata esse saco de estopa. Liberta esse coração. Liberta esse coração, Pai, de todos os traumas relacionados à morte por acidente de trânsito. A pessoa inclusive não consegue dirigir mais. A pessoa fica se condenando, se punindo. Liberta o coração desse meu irmão, Pai, que hoje ainda está se punindo pela perda dessa pessoa amada. E como essa pessoa morreu de uma doença que pode ter sido transmitida por ele hoje ainda está nessa angústia, nessa condenação. Liberta, Pai. Pai, liberta essa menina pela perda do pai ou da mãe. Ela está se condenando porque não os amou como devia. No dia da morte ainda desse ente querido, falou umas palavras pesadas. Reclamou de ajudar. O Senhor me mostra muito também pessoas com trauma de morte relacionado ao cheiro de doente. E o Senhor está curando pessoas que ficam recordando do cheiro do doente, ou porque o doente fazia as necessidades na roupa, ou porque era uma enfermidade que tinha um odor forte, ou o próprio cheiro da roupa do quarto fechado, e a pessoa sentia nojo, repulsa, até mesmo o cheiro da boca daquele doente. O Senhor está curando agora. Mas abra o seu coração para que Ele possa efetuar essa cura. Deixa de ser esse fariseu que esconde, porque você se condenou de pensar assim: não é culpa sua, aquele cheiro era ruim mesmo. Você só sentiu aquilo que é real, não foi você que inventou. Você não tem que se punir por isso. Aliás, Deus até olha para você com carinho, porque mesmo com aquele cheiro, mesmo tendo nojo daquela doença, ainda assim você cuidou da pessoa. Você deu banho, você lavou os pés, você secou o sangue do corpo da pessoa, você lavou a roupa da pessoa. Mesmo com nojo, você pegava as suas secreções, fezes, urina, guspe, catarro, aquele cheiro que parece que foi impregnado na sua cama, no seu quarto. Hoje você tem medo de ir no quarto de pessoa que morreu, medo de usar a roupa que um defunto usou. Não tenha mais esse medo. Ponha diante de Deus: Senhor, amparai-me, socorrei-me, vinde ao meu encontro. Senhor, tem piedade de mim, eu sou um pecador. Tem piedade de mim, Senhor, eu sou pecadora. Cura, Senhor, meu coração. Solte sua voz e reze como o Espírito mandar. Olá, malaria, ira, yalama. Olá, malaria, la malaria, la. Oria, la malaria, la. Oia, mandaria, la, ria, candaria, xandaria, la. Olá, mandaria, la, ria, la. Vá rezando e deixando Jesus tocar em você. Só quem tem um encontro com Jesus torna-se uma pessoa restaurada, curada de todos os seus traumas. Por fim, entregue essa pessoa para Deus. Meu Deus, obrigado pelos anos, pelos meses, pelos dias, pelas horas que eu passei com essa pessoa. Obrigado, Senhor. Meria mandari, ola malaria la,
Ola malarie daí ela ia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.